Até parece o transtorno opositivo desafiador, mas não é. Você já ouviu falar sobre um quadro do autismo conhecido como evitação patológica de demandas ou evitação extrema de demandas? Pois é, uma parcela significativa dos autistas tem verdadeira aversão a comandos. E por isso, claro, eles têm a tendência de rejeitar qualquer ordem vinda dos pais, dos colegas e dos professores, por exemplo. Mas aí você vai me perguntar, ok, Lígia, essa característica de rejeitar ordens, de desrespeitar a autoridade, não é uma característica do TOD, do transtorno de oposição desafiante, o opositivo desafiador? E realmente tem essa semelhança, mas quando a gente vai observar melhor, existem algumas diferenças. E segundo os pesquisadores, essas duas condições podem até vir juntas. Bem, mas antes da gente continuar o assunto, se você gosta de estudar comigo aqui, por favor, deixe o seu like, já se inscreva no canal, porque eu também amo aprender com vocês e esses vídeos, claro, são inspirados pelas nossas conversas. E por falar nisso, quais são as minhas referências de hoje para falar sobre esse assunto, além das nossas interações? Bom, essa expressão PDA, Pathological Demand Avoidance, que em português significa evitação patológica de demanda, foi cunhada pela psicóloga inglesa doutora Elizabeth Newson. Ela observou que 12 crianças que ela havia recebido no seu centro de avaliação e de tratamento também, simplesmente se recusavam a obedecer os comandos dos outros. Mas quando o adulto dava uma sugestão ou entrava na brincadeira da criança, as tarefas eram cumpridas. E segundo ela, todas as crianças que apresentavam essa característica eram autistas. Então, ela elaborou um estudo de casos a partir, né, dessa observação das 12 crianças e apresentou a análise dela em um congresso da Sociedade Britânica de Pediatria em 1980. E essa foi a primeira vez que se ouviu falar em evitação patológica de demanda. E só em 2003 é que outro trabalho foi publicado sobre esse assunto. Mas na última década, os profissionais têm falado mais sobre esse tema, até porque os tratamentos para TOD, TDAH, ou autismo mesmo, qualquer condição que seja cogitada, geralmente não funciona para PDA. Então, eu usei os textos aqui, principalmente da própria Elizabeth Nilsson, e os artigos de dois colegas da Lorna Wing, que são o Dr. Christopher Gilbert e a doutora Judith Gould. E segundo as pesquisas que eles têm feito, um em cada 5 autistas pode apresentar essa evitação extrema a demandas. Agora vamos lá saber quais são as características de um perfil PDA ou EPD, né? Se a gente for falar em português. Bom, as pessoas com um perfil PDA podem parecer ter melhor compreensão social e mais habilidade de comunicação do que as outras pessoas autistas. E muitas vezes elas são capazes de usar isso a favor delas, a favor dos projetos delas. Só que essas aparentes habilidades sociais muitas vezes estão mascarando uma dificuldade de processar as próprias sensações, processar os estímulos, de entender o contexto e, claro, a necessidade de obedecer certas regras sociais que todos nós precisamos obedecer. Então, a primeira característica vai ser a resistência às exigências naturais da vida. A criança, então, pode não aceitar escovar os dentes, ou não aceitar escovar os cabelos, por exemplo. Ela pode não querer tomar banho, e essa resistência pode vir de forma sutil, delicada, amena. Por exemplo, quando ela simplesmente finge não ouvir essa demanda, esse pedido, uma solicitação, mas a criança também pode ter uma verdadeira explosão e se recusar radicalmente mesmo a cumprir essa tarefa. E aí, nesse caso, qual é a diferença então entre o TOD e o PDA? Bom, a diferença é que no PDA a criança não resiste de forma a desafiar os pais. A intenção dela não é causar tumulto. Na verdade, ela reage porque ela não consegue agir de outra forma. Ela talvez tenha muita sensibilidade durante o banho, por causa do barulho, da temperatura da água. Talvez a escova de dentes, por exemplo, tenha uma textura que a deixa aflita. E a criança pode ter, então, extrema necessidade de controle por ser muito sensível. Não é que ela seja atrevida, tanto que quando os pais usam brincadeiras para motivar a execução das tarefas, ela tende a cumprir tudo direitinho, tende a ser tranquila, calma e tende a fazer o que precisa ser feito.
A segunda característica é usar as estratégias sociais como parte da sua fuga, do seu projeto de fuga. Por exemplo, a criança pode distrair a pessoa com quem ela está conversando. Se você pede a ela, por exemplo, que inicie a refeição, talvez ela comece a elogiar os seus brincos ou comece a contar uma história. Ela pode dar desculpas também. Talvez ela diga que os atletas usam apenas cápsulas de vitaminas para se alimentar, ou que os super-heróis se alimentam apenas de mágica. Então, claro, ela que é uma super-heroína ou um atleta também não precisa comer. Ou seja, elas podem até parecer muito sociáveis, mas quando nós olhamos de perto, nós percebemos que elas têm dificuldades extremas na comunicação e elas não conseguem solicitar ajuda ou expressar o seu próprio desconforto de maneira clara e acabam então tendo comportamentos mais restritivos ou mais impulsivos. Enfim, apesar de parecerem típicas, elas cumprem os critérios diagnósticos do autismo na maior parte dos casos. A terceira característica é a instabilidade emocional. A pessoa pode ser muito impulsiva, muito reativa e pode ter oscilações muito bruscas de humor. Uma mãe estava contando que a filha tinha crises de ansiedade horrendas quando o trajeto que elas faziam caminhando para a escola era alterado. Se a mãe simplesmente comentasse assim: "Ah, hoje nós vamos passar pela praça, tá certo?" De repente, a filha, que normalmente era um doce, tranquila, se debatia, gritava, chorava, chutava, e era uma resposta muito intensa a uma simples fala corriqueira, né, de um adulto que às vezes precisa passar numa loja, fazer uma compra, enfim. E aqui, mais uma vez, qual a diferença entre o perfil PDA e o transtorno de oposição desafiante? No caso, é que a filha com esse perfil PDA era super meiga e feliz ao lado da família ao longo do dia, mas pela dificuldade de mudar alguns hábitos, principalmente esses novos hábitos ligados à rotina estressante da escola, e por não conseguir manifestar, né, a sua sensibilidade de outra forma, a evitação vinha como birra ou um meltdown. Agora, a quarta característica é que essas crianças costumam se refugiar no mundo da fantasia. E elas parecem se sentir mais confortáveis quando elas estão dramatizando, como se elas estivessem no País das Maravilhas, por exemplo, ou como se elas fossem um gatinho ou um dinossauro, às vezes um trator. E aí, qual é a forma de evitação nesse caso? Quando os pais pedem que ela vista o uniforme da escola, por exemplo, ela pode dizer que os gatinhos não usam roupas, ou que um trator um dinossauro não frequenta a escola. E os pais, obviamente, ficam enlouquecidos, mesmo porque as estratégias de educação convencionais não costumam funcionar nesses casos. E se você quiser impor limites, como alguns educadores às vezes sugerem, bom, essa imposição pode ser recebida como um verdadeiro ataque. E a criança vai reagir de forma proporcional, na mesma intensidade que ela sentir esse ataque. E se você disser muitos nãos, a criança também tende a lutar contra a sua oposição. Mas, por outro lado, se você quiser entrar no mundo dela do Jurassic Park, e se você disser que a sua banheira é o lago do T-Rex, é bem provável que os banhos sejam super tranquilos, super divertidos. Então você tem que usar a criatividade. A quinta característica é exibir comportamentos obsessivos focados nas outras pessoas. A criança pode, por exemplo, querer regular o comportamento dos irmãos, dos pais e dos colegas. E assim, claro, fica muito difícil ser bem recebida, ter amigos. E essa criança talvez seja excluída de atividades sociais. Mas aqui, novamente, ela não comanda para importunar, para se impor. É que a necessidade de controle dela é tão forte, tão grande, que ela precisa organizar o mundo de uma forma mais compreensível. E essa organização, né, e os seus rituais, as suas manias, podem incluir as pessoas à sua volta. A sexta característica é parecer narcisista. Vocês sempre me perguntam aqui se o autista pode ser uma pessoa narcisista, uma pessoa tóxica, mas tem uma diferença. É que a pessoa autista, ela pode ser sim autocentrada, ela tende a ser autocentrada por causa da sua sensibilidade, mas ela não tende a ser maldosa, pelo menos não por causa do autismo. É que, por ser muito sensível, a pessoa pode ficar hipervigilante, muito atenta aos estímulos que possam afetar a vida dela.
E aí sim, ela pode parecer excessivamente controladora, dominadora, principalmente quando ela se sente ansiosa e, sobretudo, no caso de haver uma evitação extrema a demandas, né? Um perfil desse tipo, porque aí a criança vai querer que as coisas funcionem do jeitinho dela. E aí parece caprichosa realmente. E mais uma vez, não tem negociação. A evitação é tão extrema que os pais precisam ceder. Parece estranho, né? Mas, inclusive, segundo os profissionais que têm mais experiência clínica, que acompanham a evolução dessas crianças, eles dizem que a única estratégia efetiva tem sido a parceria entre o adulto e a criança. Então, quando o adulto oferece opções e entra no mundo da fantasia para servir a criança, aí ela tende a ficar mais tranquila. A Maíra Gaiato tem um livro intitulado Reizinho Autista, e nele ela oferece vários recursos maravilhosos para educar a criança, evitar que ela fique mimada, para facilitar a rotina em casa. Mas mesmo esses recursos maravilhosos, baseados em ciência, não vão ser efetivos para todas as crianças. Então, nós vamos ter que flexibilizar em alguns casos. Até porque a sétima característica é que as pessoas com PDA podem se sentir super confiantes e podem ser amabilíssimas quando elas se sentem seguras e quando elas se sentem no controle. Então, é importante reconhecer que essas pessoas que fazem essa evitação extrema têm uma limitação oculta, um probleminha invisível, que traz extrema dificuldade para todos, claro, mas sobretudo para ela, para a pessoa sensível. E eu sei, claro, que é difícil para a escola promover a inclusão dessas crianças. Nós sabemos também que os colegas e até mesmo os pais podem ter muita dificuldade de sentir empatia, principalmente quando a evitação é muito hostil, é muito forte, né? Muito exagerada. Mas nós estamos aqui para elevar o nosso nível de conscientização e para pensar em possibilidades. E as pessoas com esse perfil PDA vão precisar muito de suporte, do nosso suporte. Então, o que fazer? O que fazer nesses casos, né? Bom, a primeira coisa é reconhecer essa necessidade extrema de controle o mais cedo possível. Quanto mais cedo o perfil PDA for detectado, mais cedo a criança e os pais vão receber o suporte adequado. E esse suporte é importantíssimo, porque uma pesquisa realizada pela Sociedade de PDA no Reino Unido, em 2018, descobriu que 70% das crianças com PDA não prosperam no ambiente escolar. E, aliás, essas crianças costumam gostar mais de fazer os próprios estudos em casa. E tem um trabalho também de 2014 indicando que 88% se recusam radicalmente a frequentar a escola em algum momento da vida. E um dos grandes motivos para as crianças e adolescentes com PDA fugirem da escola é que elas correm um grande risco de sofrer bullying e de serem excluídas do ambiente acadêmico. Então, como a escola não está preparada para receber essas crianças, né? Nós sabemos que realmente é difícil, são casos especiais, então a evasão escolar é altíssima nesse perfil no mundo inteiro. E, na verdade, os pesquisadores observam que o homeschooling funciona até melhor mesmo para elas, né? Para que elas aprendam. Mesmo porque, com essa necessidade extrema de controle, elas podem guiar os próprios estudos, a própria aprendizagem e até acelerar o currículo. Ou seja, elas conseguem transformar disfunção em superfunção. E, ao longo do caminho, elas vão construindo inteligência emocional. Então, quando a família consegue oferecer essa oportunidade, é uma grande chance de sucesso. E vocês sabem que eu gosto de investigar os pontos fortes dos meus alunos, né? Então, nesse caso, o que as pesquisas mostram sobre o potencial da criança PDA? Bom, se os adultos não se incomodarem com o comportamento positivo, essas crianças podem brilhar em projetos de aprendizagem mais autônoma, como a gente disse aqui. E eu sei que pode ser difícil e pode parecer até contraintuitivo, mas o que tem funcionado melhor é mostrar à criança que você está ali para favorecer os projetos dela. E aí ela pode solicitar ajuda para fazer as suas próprias pesquisas e pode se sentir livre para entrar na brincadeira quando quiser. O importante é que elas vejam opções possíveis e que possam fazer as suas próprias escolhas. E outro detalhe é que essas crianças tendem a ter uma piora significativa desse quadro quando elas são punidas.
E elas costumam relaxar e florescer muito, por outro lado, se ela tem o respeito e a consideração das outras pessoas. Então, resumindo, o potencial delas costuma estar ligado à linguagem, à criatividade e à argumentação. Mas, sem dúvida, é um desafio para elas alcançar esse potencial, já que pouco se discute sobre esses casos, né, sobre esse assunto, e elas acabam sendo rotuladas mesmo como malcriadas, mimadas, controladoras, manipuladoras e egoístas. E para concluir, é extremamente importante nesses casos cuidar da saúde mental dos pais, porque eles podem ficar muito confusos, culpados e preocupados, porque pode haver uma recusa drástica à alimentação, aos cuidados pessoais e à interação social. E ainda não está muito claro, mas ao que tudo indica, alguns casos de anorexia, de mutismo seletivo e de toque estão associados a essa evitação patológica ou extrema a demandas. E além disso, os tratamentos que às vezes o profissional indica para TDAH, TOD, o autismo, eles tendem a não surtir efeito. E os pesquisadores ainda dizem que os adultos precisam servir a criança, precisam validar a necessidade de controle que essa criança tem. Enfim, pode ser exaustivo para os pais. E eles, claro, vão precisar de uma rede de apoio e nós precisamos validar também a necessidade que eles têm de suporte. Então, se você tem experiência nessa área, se conhece algum caso semelhante, por favor, comente aqui embaixo, curta o vídeo para que ele chegue a mais pessoas que precisam desse suporte e, por favor, compartilhe com a sua equipe da escola, com os seus colegas de profissão, porque, como disse a Jéssica na comunidade outro dia, às vezes a prescrição para esse sofrimento da criança ainda é a vara. Ela disse que a médica prescreveu a varinha, disse que a mãe deveria bater nela. E isso não pode acontecer. Então, nós queremos que os profissionais estejam mais bem preparados para cuidar dos nossos queridos neurodivergentes com amor, com carinho e principalmente respeito. Um grande abraço e até a próxima quinta. Tchau, tchau!